é Daniela, eu trabalho na Esfera, que é uma empresa na Casa de Cultura Digital em São Paulo, trabalha com internet, tecnologia e política. A gente entende política como espaço em que as pessoas podem adquirir mais poder. Então a gente está meio que saindo das linhas da política tradicional, de negociação entre poucos, e tentando entender a política como uma atividade em que mais gente pode participar. E a internet, na verdade, é o que viabiliza isso, porque a gente tem hoje na rede, a grande diferença dela em relação a todos os outros meios é que o jeito que a internet foi projetada, a infraestrutura da internet, permite que muita gente fale. Então você passa, na verdade, de um sistema de comunicação que tem um centro e um monte de gente isolada na periferia para um meio de comunicação que tem vários centros, vários espaços para ser formador de opinião, para influenciar pessoas, para falar mesmo com outros, dependendo menos de mediação. E isso é altamente funcionário, na verdade. Quando você tem um espaço que você tem gente que pode falar mais, você pode, na verdade, ter mais intenção política. Quando a gente fala dessa característica da internet, eu acho que é importante dizer que isso não está garantido, que não está posto. Então, o fato é que muitas forças ameaçam a estrutura da internet da forma como ela existe hoje. Então ela foi construída assim, porque ela foi construída por gente que queria que ela fosse um espaço de abertura e autonomia nas conversas. Mas o fato é que ela não precisa ser assim sempre. A infraestrutura da internet como ela é hoje ainda é controlada por alguns poucos, que tem ali o poder de desligar a chave ou mudar um pouco a lógica como ela funciona. Como é que isso funciona então? Como é que funciona a internet e depois explica o que é a web. A internet, na verdade, ela funciona assim, do jeito que ela funciona hoje, você transfere dados e informações de uma ponta para outra, você passa sim pela intermediação dos provedores, mas o fato é que quem controla a infraestrutura da internet não necessariamente controla a camada de conteúdo. Então não interessa o que você está passando. Quando você passa um pacote de informação, você passa ali um conjunto de dados 01000001, vai para outra ponta, e essa infraestrutura não necessariamente tem reconhecimento disso. O problema é que a gente sabe que é possível ter reconhecimento disso. É possível traquear o que é que você está passando de um lado para o outro na internet. Aí tem coisas que são muito legais, por exemplo, operadores de celular que oferecem para você que você acesse redes sociais e seu e-mail de graça. E você acha que é super bacana. Você fala, que legal, vou poder acessar o Facebook de graça sem pagar. Isso é um problema. Porque é quando a infraestrutura começa a privilegiar que você acesse pagando menos, por exemplo, um certo tipo de conteúdo. As coisas começam a se misturar demais. Para a internet continuar do jeito que ela é interessante que continue separado. Quem controla a infraestrutura não devia controlar a camada de conteúdo. É mais ou menos assim que funciona. Aí a web, no meio disso, já é outra coisa. O web é, na verdade, a internet como muita gente conhece. O que muita gente chama de internet é a web, é a interface gráfica dessa infraestrutura distribuída que compõe a rede. Quando a gente fala em interface gráfica, é mesmo aquilo que você vê. Então, eu já tive um professor de jornalismo que trabalhou na internet ali lá no começo, viu a internet um dia e detestava a internet, não via graça nenhuma na história da internet, BBS, que é as pessoas se comunicando naquelas telas de computador preta com letra verde. Aí um dia alguém mostrou para ele a web. Aí ele falou, isso muda completamente de figura. A web é o que permite que você use essa mesma infraestrutura distribuída para trabalhar, por exemplo, com multimídia, para trabalhar com vídeo, para trabalhar com imagem. Torna aquilo que antes era só uma infraestrutura distribuída e já era altamente revolucionária de comunicação numa coisa muito inteligível para as pessoas. E é por isso que, na verdade, ela é a internet do jeito que muita gente conhece. O que tem acontecido é que muitas novas interfaces para utilizar a internet têm surgido. Então, muita gente hoje acessa, por exemplo, a internet pelo celular. Se você começar a pensar na quantidade de celulares que tem pelo mundo afora, muito mais do que... Tem muito mais gente com acesso ao celular do que tem pelo computador. O fato é que a gente tem ali uma estrutura, a gente tem uma infraestrutura um pouco mal aproveitada de interação quando a gente só pensa em produzir conteúdo para a web e não pensa que a gente podia estar usando essa rede de comunicação como a gente nunca teve antes, de um jeito muito melhor. Quando a gente começou a trabalhar com a Esfera, a gente meio começou a pensar formas de usar todo o potencial da internet, de modificar a forma como as pessoas se comunicam e aplicar isso à política. A primeira ideia que vem à mente é a informação pública. É o fato de que a informação que antes estava só na mão dos governos, então pensa aquela história de centro e periferia de novo. Você tinha uma informação controlada pelos centros que podia estar transpassando a periferia das redes. E se ela não está, é por vários motivos, mas certamente não é porque existem apenas barreiras técnicas. Então, tem muitas barreiras políticas para que isso aconteça. Você começa a pensar assim, legal, os governos
deveriam produzir informação que é pública. O que significa ser público no mundo em que eu posso armazenar uma grande quantidade de informações com baixíssimo custo? E que as pessoas podem virtualizar uma estrutura para armazenar informações. Então eu posso guardar um pouquinho no meu computador, você guarda um pouquinho no seu, em vez da gente ter aquilo guardado só no departamento de governo. A gente começou a pirar em coisas assim. E o primeiro passo foi trazer mais gente que quisesse pensar nisso. Então a Esfera fez um evento e desse evento nasceu uma comunidade de pessoas que não tem nada a ver com empresa, que é uma coisa muito mais autônoma, descentralizada, que é a Transparência Hacker. E a gente começou a montar a Transparência Hacker pensando em trazer desenvolvedores e jornalistas. No fim das contas, a gente trouxe muito mais desenvolvedores do que jornalistas. É muito mais fácil politizar quem já é hacker do que transformar um jornalista num hacker. A gente chegou a essa conclusão, na verdade. E o fato que é uma pena, porque faz muita falta. Então, muitas das coisas que a gente é capaz de fazer tecnicamente manipulando dados públicos hoje, faz falta alguém que se dedique a entender o contexto. Então, eu vou dar um exemplo. Recentemente, a gente começou a trabalhar com um aplicativo, que acho que é até uma forma de demonstrar o que é possível fazer com informação pública na internet, que cruza os dados que são liberados de doações de campanha com notícias que estão disponíveis na internet. Então, se você tem uma URL de uma notícia, você pode ir lá, cola essa URL no lugar, aperta um botão, em vez de ter que entrar no site do TSE, você automaticamente vê a empresa que apareceu na sua notícia para quem foi que ela doou dinheiro no ano passado. E o fato é que, com esse aplicativo, em vez de 1 milhão de tabelas diferentes de doação, você consegue perceber facilmente que as empresas doam muito dinheiro em época de campanha. Esse aplicativo lida com as 400 maiores empresas do Brasil. E esses caras doam muito. E eles doam pra muita gente. E eles doam pra gente que tá em lados completamente diferentes. E aí eu fico me perguntando, por quê? Precisava muito de alguém, algum jornalista, que olhasse para esses dados e a partir daí fosse descobrir o ecossistema das doações de campanha no Brasil. Porque o fato é que não necessariamente isso demonstra corrupção, mas demonstra relação de poder. Demonstra que você... Por que você quer doar? Por que as empresas doam, afinal? A gente acha... Eu tenho a hipótese, olhando para as listas que eu consigo tirar desse programa, que o viés não é ideológico. As pessoas não doam porque elas acreditam, porque elas doam para o CR, doam para Dilma, por exemplo. Isso aconteceu. Então por que elas doam? E por que elas doam tanto? Eu tô falando de empresas que doaram mais de 50 milhões de reais para diferentes candidatos. E são coisas que, se você entrar no site do TSE, a informação está lá. Mas com uma ajudinha dos desenvolvedores e dos hackers, você pode transformar essa informação numa coisa muito mais plausível para muito mais gente. Então essas pessoas são capazes de fazer, por exemplo, o que jornalistas demorariam 2 meses compilando dados. O cara consegue fazer em alguns minutos, em algumas horas, com um programa de computador. Consegue tirar todos os dados de um site, fazer gráficos, fazer análises. Mas a gente continua precisando daquele toque de entendimento, de investigação, que é a história do jornalismo de base de dados, né? É o cara que olha as bases, sabe trabalhar com os dados públicos, não apenas com o olho humano, sabe alinhar o poder que as máquinas têm de processar dado público com as bases que estão disponíveis e com as que não estão, porque tem isso também. Nosso trabalho tem a ver com, às vezes, tirar a informação de site que não foi totalmente disponibilizada para a sociedade e alinhar isso a uma cobertura, uma investigação que só o ser humano é capaz de fazer, né? Esse entendimento de contexto. A gente está começando a quebrar essas barreiras, na verdade. Isso tem bastante a ver com o que a Esfera faz e com o que a Transparência Hacker faz também.